Graça e paz a todos. Quero desejar uma boa noite para você que está hoje acompanhando mais um culto, mais uma live, que nós estamos aqui nessa noite incumbidos para trazer uma mensagem a todos que estão aí do outro lado assistindo. Estou do lado da digníssima aqui, dá um oi lá. Paz. E eu quero agradecer primeiramente a oportunidade, claro, e a confiança dos nossos líderes de nos convocar para estar nessa noite ministrando uma palavra aos vossos corações. E tenho certeza que não diferente de qualquer outro trabalho que nós fazemos, outras atividades nós fazemos em prol do reino do Senhor, tenho certeza que o Espírito Santo já se faz presente neste lugar. E como disse da outras vezes, independente de nós estarmos presentes fisicamente, o Espírito Santo é que faz essa ligação entre eu e você e todos aqueles que estão envolvidos nesta live para ouvir algo da parte do Senhor. Confesso aos irmãos que da minha parte não tenho nada para entregar aos irmãos, mas o Senhor sonda cada coração, sonda o meu coração, sonda o teu coração. E eu louvo a Deus porque nosso Deus, ainda que nós estejamos almejando alguma coisa, ou na expectativa, ansiosos por algo que Ele possa vir e entregar para as nossas vidas, aquilo que vai ser entregue será aquilo que realmente nós precisamos. Será realmente aquilo que eu e você precisa nessa noite. Então quero saudar a todos que estão entrando nessa live mais uma vez com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos, vocês que estão nos assistindo do nosso ministério, ou ainda que não pertence ao nosso ministério, mas está aí, louvado seja Deus, para cultuar conosco, Argentina, Portugal. Quero saudar a todos com a paz no nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, como de costume, nós vamos fazer a abertura, louvado seja Deus, com oração, entregando esse momento na presença do Senhor. E quero convidar você que está do outro lado. Eu sei que é difícil, muito difícil. Você que está aí, aquela mãe que está chegando do trabalho, que tem que dar atenção às crianças e que tem que estar fazendo seus afazeres, como pai também, que está procurando aí também se acomodar depois de um dia difícil e tem todas as distrações. Mas eu prometo, irmãos, vai ser uma palavra bem rápida que eu vou trazer para os irmãos, mas é mais uma palavra de reflexão, para que o Senhor possa continuar conduzindo as nossas vidas nesses dias difíceis. Amém? Feche os seus olhos por alguns minutos ou segundos. Soberano Deus, eterno Pai, damos graças a Ti, Senhor, por este momento que o Senhor preparou para as nossas vidas, de estarmos aqui, Senhor, adorando e exaltando o Teu santo nome. Te louvamos, Senhor, pelo dia de hoje, por o Senhor ter proporcionado, meu Deus querido, condição física, meu Deus querido, psicológica, de estarmos neste lugar, Senhor, para ministrarmos a Tua palavra. Senhor, te louvo também pela vida daqueles que estão nos assistindo, meu Deus, por essa plataforma, meu Deus querido, por essa live, meu Pai, a qual se encontra, meu Deus querido, nos seus lares. Não podemos estar assim, Pai, no templo, mas estamos aqui, meu Pai, ligados pela fé, Deus querido, ligados pelo mesmo Espírito, Senhor. E aonde, Senhor, se reúne o Teu povo, Senhor, algo tem que acontecer, Pai. Não estamos falando de movimento, não estamos falando de barulho, Senhor. Estamos falando de palavra que nos consolida, Senhor, que nos edifica, que nos transforma, que nos liberta. Senhor, por esse motivo eu venho lhe pedir, Senhor, que aonde estiver uma vida, Senhor, neste momento, Senhor, meu Pai, que separou este momento para ouvir a Tua voz, meu Deus, para meditar nas Escrituras, a Tua palavra, Senhor, que o Senhor possa vir impactar, Senhor, que o Senhor possa vir nos ensinar, nos moldar, Pai amado, para nos direcionarmos, meu Deus querido, para o céu, meu Deus amado, e porque este é o nosso alvo. Senhor, é fato que estamos vivendo dias difíceis, Senhor, é fato que nós estamos vivendo, meu Deus querido, um cenário, meu Deus querido, que traz dor, que traz angústia, Senhor.
Senhor. Talvez do outro lado tenha pessoas que estão nos assistindo que está enferma, acamada, Senhor, ou tem algum parente, algum ente querido, algum amigo, ou conhecido, Senhor, que esteja enfermo, que foi acometido, Senhor, meu Deus, por essa enfermidade que tem assolado esta nação. Senhor, eu quero lhe pedir em favor dessas vidas, Pai amado, que o Senhor possa ir ao encontro, Senhor, trazendo a cura, a libertação, Senhor. Eu sei que o Senhor pode operar milagres e maravilhas, Senhor. Meu Pai, o poder da cura está na Tua mão, Senhor. O poder da restituição, Senhor, da saúde dessas vidas que estão nos leitos, Senhor, está nas Suas mãos, Senhor. Aquilo que a medicina ainda não alcançou, aquilo que a medicina ainda não conseguiu realizar em favor dos Seus filhos, Senhor, em favor daqueles que esperam a cura, que espera, meu Deus querido, meu Pai, cessar esse sofrimento, que o Senhor possa, meu Deus, chegar, meu Deus querido, meu Pai, com a solução, meu Deus querido, aqueles ainda que não tiveram acesso, meu Deus querido, a essas vacinas, Senhor, que o Senhor possa fazer um milagre, Senhor. Nós estamos vivendo os tempos difíceis, Senhor, mas nós cremos, meu Pai, no poder divino, nós cremos, Senhor, que o Senhor pode operar o milagre, Senhor, e aonde estiver, Senhor, um joelho dobrado neste momento, aonde estiver uma voz clamando por Ti, Senhor, que a Tua misericórdia possa alcançar, meu Deus querido, aquilo que a mão dos homens, meu Deus, que não pode resolver, aquilo que o homem não pode, meu Deus querido, atuar diretamente, Senhor, que o Teu Espírito possa agir neste momento. Senhor, nós estamos deste lado, mas cremos que o Teu Espírito já está agindo em favor dessas vidas. Senhor, a partir de agora, eu peço a Ti a Tua misericórdia, Senhor, que o Teu Espírito possa conduzir as nossas vidas. Nós não estamos aqui para falar nada de nós mesmos, Senhor. Meu Deus querido, vidas estão ansiosas para ouvir a Tua voz, Senhor. Que neste momento nós possamos nos diminuir e que o Senhor possa crescer, meu Deus querido, e que possa falar fortemente aos corações, Senhor. Pai, nos usa, Deus Senhor, da maneira que o Senhor bem querer, meu Deus querido. Estamos aqui para ser instrumento e ferramenta nas Tuas mãos, porque cremos que a Tua palavra, ela nos fortalece, nos edifica, nos transforma, Senhor, e direciona o homem para o céu, Senhor. Por isso eu Te louvo e Te entrego esse momento nas Tuas mãos, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Louvamos a Deus. Amados, quero compartilhar uma palavra com os irmãos nessa noite, uma palavra bem conhecida, e eu convido os irmãos a fazer uma leitura inicial em Filipenses. Se os irmãos puderem abrir e meditar comigo em Filipenses, no capítulo de número 2, e depois nós vamos ir lá para o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10, no verso de número 25, amém? Filipenses capítulo 2, eu vou iniciar a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas para cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus,
não se teve usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando em forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus, no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso número 25. E eis que levantou um certo doutor da lei, levantando, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei? E como a interpreta? E respondeu ele, dizendo: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as suas forças, e de todo o entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. E ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e o espancando retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho o sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar, vendo, o passou de largo. Mas o samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeites e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo a outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-lhes aos hospedeiros. E disse: Cuidai dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes três te parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e te faz da mesma maneira. Louvado seja Deus. Nós fizemos 2 leituras, amados, e onde, lá em Filipenses, Paulo ele exorta a igreja acerca do amor fraternal e acerca da humildade. Louvado seja Deus. E o Senhor, na medida que eu vinha meditando nessa palavra, o Senhor nos trouxe a mensagem do bom samaritano. Nós acabamos de ver no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, aonde nós vamos ver um doutor da lei, vamos dizer, uma espécie de um debate ali com Jesus, louvado seja Deus, indagando a Jesus a respeito do que poderia ser feito para lhe dar a vida eterna. E é claro que essa pergunta, ela tem mais um objetivo desse doutor da lei que a Bíblia menciona, desse perito da lei que conhecia a palavra do Senhor, que conhecia a Torá, era mais para confrontar Jesus, debater com Jesus, entender qual seria a resposta de Jesus, porque Jesus tinha o costume, o hábito de Jesus, muitas vezes de não só ensinar, mas também viver aquilo que ele ensinava. E muitas das vezes nós vamos ver no cenário, todas as vezes que Jesus aparecia, que ele confrontava muitos conhecedores, que se diziam conhecedores da palavra, porque uma coisa é você ter a teoria, porém outra é você praticá-la.
E Jesus, muitas vezes, nas suas práticas, ele entrava em conflito com esses homens que se diziam conhecer a palavra. E a diferença é porque nós, muitas das vezes, se conhece a palavra, ou esses homens que é citado na Bíblia, como esse, por exemplo, por mais que conheçam a palavra, vive somente o estereótipo. Louvado seja Deus. Muitas das vezes nós estamos na casa do Senhor, nós ministramos a palavra, nós pregamos, até cantamos, louvado seja Deus, porém na hora de praticarmos, nós não executamos aquilo que falamos. E nós vamos ver neste momento, nesse debate entre esse doutor da lei e Jesus, aonde ele questiona o que farei para herdar a vida eterna. Nos últimos dias nós estamos vendo muitas mensagens através de lives, louvado seja Deus, e desde que começou essa crise, essa pandemia, nós vemos a igreja se posicionando de forma diferente na sua forma de agir, na sua forma de ser, aonde deixamos de pregar prosperidade, aonde deixamos de pregar a entrega de carros, de chaves, daquilo ou de outro, estamos falando mais de salvação, que é o objetivo desde o início. Louvado, a palavra do Senhor, a Bíblia, louvado seja Deus, o Evangelho, ele é o centro, louvado seja Deus, aonde nos leva a entender que nós precisamos, louvado seja Deus, ter uma vida de retidão em busca de uma vida eterna. E é comum nós que somos cristãos há muito tempo, louvado seja Deus, ou ainda que seja novo convertido, mas quando temos uma certa bagagem de conhecimento, acharmos que tudo isso é suficiente. É comum nós acharmos que o serviço, as nossas ações que praticamos dentro do templo, ou o fato de nós conhecermos, de termos a teoria, é o suficiente para nós alcançarmos a vida eterna. Louvado seja Deus, nós vamos ver no cenário parecido, quando Jesus está com Nicodemos, louvado seja Deus, e ele começa a lhe debater, louvado seja Deus, sobre algo parecido ao reino, e Jesus fala que é necessário nascer de novo da água e do Espírito. Nós vamos ver um cenário semelhante quando Jesus está com um diálogo com um jovem rico, e ali, aquele jovem rico, ele indaga ao Senhor para dizer o que é preciso para lhe dar a vida eterna. O Senhor Jesus fala assim: vende tudo o que tens. E aquele homem, ele deixa de renunciar aquilo que ele possui para compartilhar com os pobres. Louvado seja Deus. Ou seja, eu quero dizer para você nessa noite que todos nós, na sua particularidade, na sua individualidade, louvado seja Deus, temos algo que precisamos melhorar, louvado seja Deus, que nós não estamos 100%, ou seja, não chegamos ao nível de perfeição para alcançarmos a garantia que vamos morar no céu. E essa palavra nos traz muita atenção nesse debate, louvado seja Deus, nessa indagação que esse doutor da lei faz a Jesus, o que é preciso para ele dar a vida eterna. Louvado seja Deus, o próprio Jesus, ele volta um outro questionamento a esse doutor, dizendo assim: o que está escrito na lei? E ele vai dizer assim: e como você a interpreta? E nós vamos ver que esse doutor, ele conhece a Torá, ele conhece o que está escrito na Escritura, tanto é que ele vai citar, louvado seja Deus, dois versículos que estão lá em Deuteronômio e Levítico, dizendo o seguinte: ele responde da seguinte forma: o que a lei diz é que amarás o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de toda a tua força, e de todo o entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus responde a ele: pois bem, fazei isso e viverás. Nós vemos que esse homem, ele tinha teoria, louvado seja Deus. Ele tinha condição, louvado seja Deus, de praticar a lei. Mas o fator de ele conhecia a lei, mas não executava. Nós vamos ver lá em Tiago capítulo 4, versículo 17, fala assim: aqueles, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Ou seja, nós sabemos como fazer, nós sabemos como executar, louvado seja Deus. Nós temos a palavra, nós temos o conhecimento, mas muitas das vezes nós não fazemos, louvado seja Deus, porque não queremos. Louvado seja Deus.
ou quando fazemos por contenda, como nós lemos lá em Filipenses, louvado seja Deus, ou por vanglória. E tudo aquilo que nós viemos fazer é para a honra e glória do Senhor Jesus. Aquilo que eu e você vier fazer, aquilo que nós aprendemos a fazer, louvado seja Deus, é para a honra e glória do Senhor Jesus. E nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que nós não estamos na igreja, no templo, louvado seja Deus. Nós estamos vivendo um tempo de isolamento, mas ainda que estamos fora do templo, é o tempo de nós refletirmos para entendermos como que é a nossa conduta, as nossas ações, as nossas atitudes fora da casa do Senhor. E nós vamos entender isso melhor quando nós meditamos nessa parábola que Jesus cita, porque quando Jesus fala assim, respondeste bem, fazei todas essas coisas, que aquele doutor da lei cita, fazei todas essas coisas e viverás. Porém, nós vamos ver esse doutor respondendo, esse conhecedor da lei, respondendo a Jesus da seguinte forma, tentando se justificar como está explícito no texto, e dizendo a Jesus, e quem é o meu próximo? Louvado seja Deus. E é onde Jesus cita essa parábola, dizendo que descia um homem de Jerusalém para Jericó. Esse homem, a Bíblia não fala a sua etnia, não dá a sua identidade, ele não mostra a sua origem, louvado seja Deus, mas ela cita que ele estava descendo de Jerusalém para Jericó. Alguns estudiosos, alguns estudos nós vamos ver que Jerusalém é onde ficava o templo e Jericó ficava num caminho, louvado seja Deus, não muito adequado para a locomoção ali, para um trajeto, porque era um caminho perigoso. E os estudos mostram que dava em torno de 24 a 27 quilômetros ali de distância de Jerusalém para Jericó. E aquele homem nesse percurso, nessa rota, é neste momento que a Bíblia fala da seguinte forma, descia o homem e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, espancaram e feriram, e deixaram ali a ponto de estar morto, desfalecido, louvado seja Deus. Só que a palavra do Senhor vai dizer no versículo 31, que ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote. E é interessante que era costumeiro, a parábola que o Senhor está dizendo, que cita, é buscando o cenário que aqueles homens viviam naquele momento, para tentar fazer um paralelo, a parábola, o efeito dela é fazer um paralelo com a realidade que eles viviam naquele momento. E estudos mostram que era costumeiro, louvado seja Deus, sacerdotes que moravam em Jericó subir para o templo em Jerusalém e fazer o caminho de volta. E neste determinado momento, louvado seja Deus, nós vamos ver este homem que estava ferido. E ocasionalmente, a palavra do Senhor fala que descia um sacerdote. Esse sacerdote vinha pelo mesmo caminho. Louvado seja Deus. Passava próximo àquele homem que estava ferido. E ao avistar aquele homem que estava ferido, necessitado de ajuda, precisando, louvado seja Deus, de um socorro, de um auxílio, de uma providência, de alguém, louvado seja Deus, a palavra do Senhor fala que aquele sacerdote, ao avistar, ele passa de largo. E olha que interessante, irmãos. O sacerdote, vamos imaginar que aquele conjecturar, tendo em vista que a história fala que era costume de aqueles homens sacerdotes estar subindo para Jerusalém, então imaginamos nós que ele estava indo ao templo, louvado, exercia seu serviço no templo, exercia sua atividade no templo, louvado seja Deus, servia como intermédio, louvado de Deus para o povo no templo, louvado seja Deus, mas quando sai do templo, louvado seja Deus, parece que o culto acaba, parece que o culto, não existe mais culto. As pessoas, louvado seja Deus, da mesma forma vai dizer no versículo 33, 32, que de igual modo também o levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. E o levita é aquele que auxilia o sacerdote no serviço dentro do templo. Ou seja, nós temos sacerdote, temos o levita, e eu aqui conjecturando, imaginando, louvado seja Deus, e tentando fazer um paralelo com as igrejas dos dias de hoje, louvado seja Deus, que aqueles homens, tanto sacerdote como levita, eles estavam no templo,
Eles exerceram o serviço no templo, conhecedores da palavra, conhecedores da lei, mas quando viram alguém necessitando, precisando de ajuda, que estava no seu caminho, ao invés de estender as mãos para poder ajudar aquele que precisava, louvado seja Deus, eles passam de largo e não dá atenção e não socorre aquele que precisa. Ou seja, é como se nós, louvado seja Deus, conhecesse a palavra, mas na hora de praticarmos, louvado seja Deus, a palavra do Senhor que nós diz que temos que viver em espírito e em verdade. No templo nós vivemos em espírito, mas no mundo nós temos que executar a verdade. No mundo nós temos que executar aquilo que nós aprendemos. No mundo nós temos que executar aquilo que nós ministramos no altar. No mundo nós temos que executar aquilo que nós louvamos no altar, aquilo que nós, louvado seja Deus, aconselhamos, louvado seja Deus. Porque, irmãos, tem muitas vidas, assim como aquele que ministra, assim como aquele que dirige qualquer atividade, assim como aquele que está, louvado, envolvido em qualquer atividade, nós não podemos esquecer que depois do culto continua-se uma vida. Depois do culto, depois de qualquer atividade na casa do Senhor, louvado seja Deus, nós precisamos entender, louvado seja Deus, que vidas e pessoas, louvado seja Deus, tem uma rotina, louvado seja Deus, depois do culto. E é neste momento que vem a opressão, quando nós estamos vivendo aquela atmosfera dentro da igreja e da casa do Senhor, é claro que nós nos alegramos, claro que nós damos lugar ao Senhor, mas no momento que nós estamos fora da casa do Senhor, nós se deparamos, louvado seja Deus, com as dificuldades das nossas vidas. E pode ser você que esteja sofrendo, passando por uma provação ou por alguma dificuldade, ou qualquer outra pessoa que esteja do lado de fora precisando de algo, de um recurso, de uma palavra amiga, louvar, de uma assistência sua, seja financeira, ou seja uma palavra, seja um abraço, seja o que for. O que nós precisamos entender é que aquilo que praticamos dentro da igreja tem que dar continuidade fora do tempo. E nós vamos ver que neste cenário, louvado seja Deus, que Jesus apresenta para esse doutor da lei, para esse conhecedor da lei, ou seja, não importa o seu cargo eclesiástico, não importa a sua posição dentro da casa do Senhor, não importa, louvado seja Deus, se você prega bem ou não, não importa se você é graduado, PhD em teologia, o que eu estou falando é que tudo isso que você tem de bagagem, conhecimento, se não servir para você praticar fora do templo, é em vão, irmãos. É satisfazer o seu próprio ego. É você em busca de poder buscar uma glória só para si mesmo, louvado seja Deus. Mas quando fazemos para o próximo, quando entendemos que o nosso próximo está necessitado e que precisamos acolher e assisti-los e fazer aquilo que o Senhor nos chamou, louvado seja Deus, aí sim nós estamos honrando a Deus. Aí sim nós estamos praticando o que está nas Escrituras. Do contrário, irmãos, nós estamos fazendo apenas para nós mesmos. A palavra do Senhor vai dizer que no mesmo caminho, no mesmo trajeto que passou, louvado seja Deus, o sacerdote, e que passou o levita, vai passar o samaritano. E é incrível que essa parábola está sendo dita para um judeu, louvado seja Deus. E quando o Senhor Jesus usa a pessoa de um samaritano, ele está criando um conflito com aquele judeu. Louvado seja Deus, que Jesus está dizendo aqui que não importa a classe social, não importa o seu status, louvado seja Deus, social, não importa a posição eclesiástica, não importa se você é empresário, ou se você, louvado seja Deus, não tem emprego, ou não importa a religião, não importa a raça, não importa a cor, louvado seja Deus, o Senhor Jesus, ele causa, louvado seja Deus, aqui um conflito, louvado seja Deus, dentro do conceito e filosofia que aquele doutor ou aquele conhecedor da lei possuía. Porque a palavra do Senhor, nós vamos ver que a história vai nos mostrar que os judeus não se davam bem com o samaritano e vice-versa. Nós vamos ver esse cenário se repetir, mostrar um cenário semelhante quando o Senhor Jesus se encontra com a mulher de Samaria. Porque ela acha, louvado, absurdo quando Jesus se direciona até ela, louvado a Deus, e começa ali a criar um relacionamento com aquela mulher. E ela acha estranho porque Jesus já era judeu.
Louvado, e os judeus não se davam bem com o samaritano. E aqui nós vamos ver um samaritano. Ele não sabia quem era aquele homem que estava à beira do caminho, ferido. Ele não sabia quem era aquele homem que estava precisando de ajuda. Ele não sabia a origem ou a identidade daquele homem. Mas o Senhor usa a pessoa do samaritano. O homem que, um personagem que não praticava os mesmos costumes. Dizendo hoje, vamos dizer nos dias de hoje, que não era da mesma religião talvez que eu e você. Que era totalmente oposto. Louvado seja Deus. Mas aquele homem, ele age com compaixão àquela pessoa que estava no caminho. Ele estende a mão. Nós vamos ver aqui, ó. E aproximou atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura. Quem pratica o amor, irmãos, algo interessante que eu vejo nessa passagem, quem tem misericórdia, quem tem compaixão, tem transporte. Quem age com amor, quem age com compaixão para com o próximo, louvado seja Deus, tem azeite, tem um bálsamo para sarar as feridas. O que eu quero dizer para você é que não adianta você ser um pregador, não adianta eu estar aqui nessa noite ministrando a palavra do Senhor, mas não ter a unção de Deus sobre minha vida, para que quando alguma vida lá fora precisar, louvado seja Deus, da minha ação direta sobre a vida dela, eu não ter unção, o bálsamo para sarar as feridas. Essa palavra vem nos ajudar, irmãos, a refletir nos dias de hoje, porque o Senhor colocou essa palavra no nosso coração, louvado seja Deus nos dias de hoje. E Ele falava muito forte no meu coração, porque nós estamos vivendo dias difíceis. As igrejas estão fechadas, e nós como cristãos, nós devemos, louvado seja Deus, praticar aquilo que nós aprendemos, que é o amor, que é a misericórdia para a vida daqueles que precisam. E eu vejo aqui nessa parábola, que louvado seja Deus, porque ela não faz distinção de pessoa. O amor, ela tem que alcançar a misericórdia, a nossa compaixão, louvado seja Deus, a nossa ajuda, os nossos recursos que nós temos à disposição. Ela tem que alcançar independente de religião. E o nosso próximo aqui, o que a palavra de Deus nos mostra, não é aquele próximo que nós temos intimidade. Não é aquele próximo que nós convivemos todos os dias. O nosso próximo pode ser aquela pessoa que te fez algo terrível contra a sua vida, que fez algo que você, vamos dizer assim, que nas palavras de hoje, que você tem até ranço por aquela pessoa, mas você precisa nessa noite se livrar disso, irmãos, e começar a praticar o amor e a misericórdia na sua vida. Assim como eu tenho que fazer na minha vida. O que a palavra do Senhor quer dizer é que nós precisamos despertar. Vidas estão padecendo nos dias de hoje. E muitas das vezes nós estamos trancados, isolados dentro da nossa casa, louvado seja Deus, sem se preocupar se o seu próximo tem algo para comer, se tem algo para vestir, louvado seja Deus, porque você está preocupado somente com aquilo que pode faltar para você. Louvado seja Deus. E você, o Senhor tem te dado condição. Deus tem te dado autoridade. Deus tem te dado autoridade para você poder orar pelas vidas. E você está disperso. Você está, louvado seja Deus, distraído. Como foi ministrado na última ministração que foi dado aqui nesta live. Que nós muitas das vezes estamos como Marta. Enquanto o Senhor está falando, nós estamos distraídos com várias situações que estão ocorrendo em nossa volta. Quando nós poderíamos estar intercedendo por essa nação. É tempo da igreja se posicionar. Você esteve na casa do Senhor, louvar se você aprendeu a mensagem, você foi alimentado por essa palavra, e é agora a hora de você buscar dar alimento para aquelas vidas que precisam da sua ajuda. E isso, irmãos, aquilo que nós podemos fazer, o Senhor não vai fazer por você. Louvado seja Deus. E se não praticarmos, como diz lá em Tiago, capítulo 4, irmãos, o fato de nós sabermos e termos condições de fazermos e não fazermos, isso é considerado como um pecado. Louvado seja Deus. E se você não pode cooperar ou fazer algo de forma direta, auxilia pessoas que estão à disposição.
o seu ministério, a tua igreja, louvado seja Deus. Muitas das vezes cobramos as igrejas de fazer algo que voltado à assistência social, mas você como membro, louvado seja Deus, você como pessoa, louvado seja Deus, não procura fazer sua parte, louvado seja Deus. E que nessa noite nós possamos entender que é preciso nós assistirmos aquele que está precisando. E quem é o próximo? Louvado seja Deus. Pode ser sua família, pode ser o seu vizinho, pode ser qualquer um, louvado seja Deus, que precisa de uma ajuda que só você pode dar. Louvado seja Deus. Mas o presbítero Daniel não tem recursos financeiros, não importa, irmão. Talvez você tenha a palavra de Deus, que você pode estar ministrando sobre essas vidas. Mas, presbítero Daniel, eu não sou pregador, não importa. Talvez você tenha um conselho que você possa estar assistindo essas pessoas. E se por acaso ainda você não sabe o que fazer, vai buscar direção a Deus. Vai buscar entendimento ao Pai. Louvado seja Deus. Essa palavra vem nos ensinar a ser humilde, a buscar ser humilde cada vez mais, nós deixarmos de ser, louvado seja Deus, de buscar algo que é somente para o nosso proveito, para o nosso querer, saciar somente nossa vontade, mas sim começar a compartilhar aquilo que nós aprendemos na casa do Senhor. Vou repetir, não adianta, louvado seja Deus, você ser um levita, você ser um sacerdote. Louvado seja Deus, muitos de nós, até o dia de hoje, é que hoje você não está na casa do Senhor. Hoje você não está, louvado seja Deus, no templo, vamos dizer assim. Mas, aparentemente, muitos de nós, quando se perguntava, você está estudando para quê? Para pregar na igreja. Você está estudando para quê? Para cantar na igreja. Você está se arrumando para quê? Para ir para a igreja. Tudo é igreja, tudo é igreja. Chegou o momento de nós agir fora da igreja. Chegou o momento de a igreja se manifestar fora da igreja. E a palavra do Senhor que o Senhor traz nessa noite é que a igreja precisa ter postura de cristão também fora da igreja. A igreja precisa também cultuar fora da igreja. Louvado seja Deus. Dentro do seu lar, nas ruas. Louvado seja Deus nos hospitais. Louvado seja Deus no ambiente de trabalho. Dando exemplo. Louvado seja Deus trazendo uma palavra. Louvado seja Deus que traga cura, libertação. Louvado seja Deus. E quando eu li Filipenses, louvado seja Deus, nós vamos ver o próprio Jesus dando exemplo disso. A palavra do Senhor diz assim, que ele, mesmo sendo Deus, não se teve usurpação por ser igual a Deus. Já vamos ver o Senhor Jesus ensinando o que é ser humilde, o que é pensar no próximo, o que é, louvado seja Deus, ver alguém ferido. Louvado seja Deus, a palavra do Senhor fala que todos nós pecamos, destituídos estávamos em glória de Deus. Tanto eu e você nessa noite, louvado seja Deus, poderíamos não estar aqui, louvado seja Deus. Mas o Senhor, mesmo sendo Deus, aniquilou-se a si mesmo e tomando-se a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. O que eu aprendo com isso, irmãos? Só quem cuida de gente é gente. Tem gente esperando por você. Louvado seja Deus. Só quem trata gente é gente. Louvado seja Deus. E tem pessoas esperando, louvado seja Deus, que gente haja em favor delas também. Louvado seja Deus. Quero dizer para você que Jesus, louvado, veio para a gente, louvado seja Deus, para buscar, para criar, e foi ao céu para criar uma morada para a gente, louvado seja Deus, e Ele vai vir buscar gente também. E nós devemos entender que nós, seres humanos, devemos tratar da mesma forma. E achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Louvado seja Deus. O próprio Jesus, para ele subir, ele teve que descer. Ou seja, nós precisamos entender que precisamos ser humildes. Ah, mas fulano de tal me fez mal, mas fulano de tal me prejudicou em determinada situação, mas não me dou bem com fulano de tal. Irmãos, para com isso. Se nós pensarmos dessa forma, nós não somos cristãos, nós precisamos deliberar o perdão. E para essas vidas nós precisamos de agir diferente. O que me traz a lembrança, louvado seja Deus, Jesus, quando ele foi orar, louvado seja Deus, para levantar os 12 discípulos, no pacote quem veio? Veio Judas. E quem foi Judas? O traidor.
Louvado seja Deus, vai vir pessoas, louvado seja Deus, que vai atravessar no seu caminho que você não se dá bem, mas é necessário você agir diferente. Eu já ministrei uma vez e vou dizer o que eu repeti em outra ministração, que mesmo Judas sendo Judas, não deixou Jesus de ser Jesus. Jesus não deixou de exercer o seu serviço, não deixou de, louvar a Deus, de ministrar sobre vidas, não deixou de fazer a cura, não deixou de liberar o perdão, não deixou de liberar o seu amor só porque Judas era Judas. É melhor ser traído do que trair. Louvado seja Deus. E não importa, irmãos, nós também possamos parar com esse negócio de fazer acepção de pessoas, com esse negócio de escolher a quem ajudar, louvado seja Deus, mas que nós possamos estar à disposição de assistir aquele próximo. Quem é o próximo? O próximo é aquele que você se antecipar para poder ajudar, não aquele que você escolher somente porque você tem intimidade. Louvado seja Deus. E que nós possamos fazer igual esse samaritano. Louvado seja Deus. Igual esse homem que, sem olhar a origem, louvado seja Deus, quem era a pessoa, da onde veio, independente, que nós possamos estar prontos para ter transporte, para locomover o ferido, para dar hospedagem para aquele que está ferido e assisti-lo no que for preciso. E que nessa noite nós possamos nos tornar melhores. Louvado seja Deus, porque é no detalhe que perdemos a salvação. É no detalhe que perdemos a salvação. Jesus está vindo buscar a igreja, sinais estão se cumprindo, mas estamos ministrando aqui constantemente. É preciso se converter, é preciso se consertar, é preciso corrigir os nossos caminhos. Mas como fazemos isso? Precisamos nos examinar. A parábola está voltada, louvado seja Deus, a alguém que não tinha compaixão e alguém que teve compaixão, que ajudou o próximo. Mas talvez você esteja falhando em algo diferente, louvado seja Deus. E é no detalhe que eu e você pode perder a salvação. Que nós possamos, que é no detalhe que nós podemos, louvado seja Deus, deixar de morar, louvado seja Deus, nas mansões celestiais, de morar com Cristo por conta de um detalhe, louvado seja Deus. E que eu e você nessa noite possamos meditar nessa palavra e que possamos entender na onde estamos falhando, naquilo que estamos em falha. Louvado seja Deus. É tempo de nós pararmos, esse tempo que nós não estamos no templo, porque é fácil nós vestir uma roupa de crente para a casa do Senhor, é fácil nós estarmos envolvidos ali com multidões de pessoas e louvarmos ao Senhor, mas difícil é praticarmos isso fora da casa do Senhor. Louvado seja Deus. Muitos de nós hoje estamos querendo culpar o governo, louvado seja Deus, ou instituições, louvado seja Deus, por conta de todo esse cenário. Mas pode ser que a igreja seja culpada, porque deixou de fazer aquilo que era para fazer. Louvado seja Deus. E é o momento da igreja de se despertar, para poder fazer aquilo que o Senhor nos convocou. E não importa se você tem cargo eclesiástico, não importa se você tem, louvado seja Deus, algum cargo na igreja. Todos nós fomos chamados para sermos ministros do Evangelho. E o Evangelho é levar boas novas. E as boas novas é o quê? Que Jesus, aquele que subiu, virá buscar a sua igreja. Louvado seja Deus. E virá buscar uma igreja pura. Louvado seja Deus, sem mancha, sem mácula. Louvado seja Deus. Enquanto estamos aqui, ainda em vidas, louvado seja Deus, aprove o Senhor que eu e você estivéssemos hoje aqui, respirando esse ar, louvado seja Deus, com fôlego de vida. E é para quê? Para buscar, louvado seja Deus, conquistar as nossas realizações? Não. Era para buscar colocar a nossa vida no altar. Louvado seja Deus. E buscar estar na presença do Senhor, para quando Ele vier buscar a tua igreja, louvado seja Deus, nós estarmos prontos, irmãos. Louvado seja Deus. E se você que está do outro lado, louvado, sentiu que e precisa mudar, irmãos, não deixa para amanhã. Louvado seja Deus. Começa a trabalhar naquilo que você está falho. Começa a procurar, louvado seja Deus, a corrigir aquilo que você tem pecado, que você tem condição de fazer e não tem feito. Vou repetir, o fato de você saber fazer, de ter condição de fazer e não fazer, isso também é pecado. Mas que nessa noite, pela palavra do Espírito Santo, pela palavra, pela luz da Bíblia, louvado seja Deus, nós possamos buscar ter uma postura diferente. Louvado seja Deus, não estamos no tempo, mas temos que sermos, continuarmos, louvado seja Deus, no propósito que foi nos chamado.
ainda que as portas dos templos estejam fechadas. Mas você é igreja, e as pessoas têm que ver Cristo na tua vida. E para elas verem Cristo na tua vida, você tem que agir como Cristo agiu nessa terra. Louvado seja assim, fazer acepção de pessoas e buscando ajudar vidas que estão precisando. Essa palavra vem para se encaixar no momento que estamos vivendo. Louvado seja Deus, para que você, ainda que você esteja em isolamento, mas que você possa buscar assistir pessoas que precisam da sua ajuda. Louvado seja Deus. E não olharmos somente para nós. Louvado seja Deus, para si mesmo, mas olharmos para o próximo também. Amém? Que você possa continuar meditando nessa palavra, que o Espírito Santo do Senhor possa continuar falando aos nossos corações, que nós possamos vir buscar ser cada vez mais humilde. Louvado seja Deus, e que o Senhor Jesus possa continuar, louvado seja Deus, trabalhando e atuando em cada vida. Minha esposa, como não diferente da outra vez, ela vai estar ministrando louvor. Amém? E que você possa também ser impactado, que esse louvor possa trazer paz, alegria aos vossos corações. Amém? Paz mais uma vez. Palavra maravilhosa, né? O Senhor trouxeram aos nossos corações. É tão fácil amar quem nos ama, quem nos faz o bem. É bem fácil. Mas uma pergunta que eu faço nessa noite é: quem primeiro fez alguma coisa para Deus, para que Ele desse Jesus para morrer na cruz do Calvário por você e por mim? Nenhum de nós fizemos primeiro por Ele, para Ele. E no entanto, Jesus morreu numa cruz, Ele deu a sua vida por nós. E um dos mandamentos que eu tenho pronunciado muito no meu coração é que o Senhor tem falado para nós, que é amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. E eu não consigo, eu não sei, mas se você buscar do Senhor, você consegue. Se você buscar do Senhor esse amor, que Ele coloca esse amor dentro do teu coração, principalmente o amor por Ele, né? Amar a Ele acima de todas as coisas. Que isso possa arder no seu coração, que possa arder no meu coração todos os dias. Amar a Deus. Senhor, eu quero te amar. Eu quero te amar, eu quero te sentir. Porque nós devemos agir com Deus todos os dias, com o relacionamento que nós temos com o Senhor, né? Quando nós estamos apaixonados, meu Deus, não vê a hora de chegar o namorado, que quer ficar perto o tempo inteiro, quer abraçar, quer fazer carinho, quer se arrumar, A mesma coisa é com Deus. É um relacionamento. E o relacionamento nós temos que cultivar ele todos os dias, porque todos os dias nós temos que estar cultivando para que nos ame mais, para que nós possamos amar mais. E a mesma coisa com Deus. A mesma coisa é com o Pai. Nós temos que cultivar esse relacionamento, não levar de qualquer maneira, porque quantas pessoas levam de qualquer maneira e infelizmente acontece o divórcio, acontece a separação, porque está desleixada, porque não cuida mais, porque não faz mais nada direito. E com Deus, irmãos, Ele não age dessa forma com você, comigo. Ele te ama incondicionalmente, independente de você ou de mim amar, Ele ama. Ama o Senhor. Peça ao Senhor esse amor dentro do seu coração. Vamos louvar esse louvor, que possa tocar no seu coração, que possa chegar às narinas do Senhor como cheiro suave, amém? Te conhecer.
te entrego o meu viver, te entrego o meu viver, é sempre, Senhor. Que você possa entregar o seu viver, o seu coração ao Senhor, amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amados, obrigado mais uma vez pela tua companhia e juntos unimos forças para continuarmos vencendo. Não importa a dificuldade, não importa a luta que você esteja passando ou enfrentando, sei que são momentos difíceis, mas não se esqueçam, mas acima de todas coisas, acima de todos os problemas, nós temos que colocar Deus. E a partir do momento que nós reconhecemos a grandeza de Deus, não importa a dificuldade, nós iremos suportar, iremos superar qualquer dificuldade que seja. E aquilo que parece que é para nos destruir, vai nos trazer experiência. Experiência para quê? Para que você possa não enfrentar novas lutas que virão, mas também, louvar a Deus, ser usado por aquilo que você vivenciou e passou para conquistar e alcançar almas. Para quê? Para o reino do Senhor. Amém? Amém? Agradeço pela sua companhia. Muito obrigado. Quero fazer uma oração de agradecimento. Feche os seus olhos neste momento. Espírito Santo de Deus, obrigado, Pai, mais uma vez, pela vida dos teus filhos, meu Pai, que esteve nesse momento acompanhando, meu Deus, que esse momento nós estivemos ministrando. Pai, que sua palavra possa continuar falando com eles. Que o seu amor possa invadir, influir, meu Deus, que influir nos corações, Senhor. Que nós possamos, Deus querido, meu Pai, continuar praticando esse momento difícil, meu Deus, em um momento de desespero, em um momento de caos, Senhor amado. Em um momento, meu Deus querido, que pessoas têm propagado terrorismo, meu Deus, por conta dessa situação toda. Que a tua igreja possa manifestar a alegria, a paz, meu Deus querido, e ser, meu Deus querido, o auxílio, meu Deus, o recurso, meu Pai, que este mundo precisa, estendendo a mão, Deus querido, porque é nas nossas mãos, meu Deus querido, que o Senhor tem colocado bálsamo, Senhor. Meu Pai, que nós não venhamos fazer acepção de pessoas, não olharmos a quem, meu Deus querido, e Deus querido, que nós não venhamos olhar somente o estereótipo, meu Deus querido, porque muitas pessoas, meu Deus querido, têm se apresentado de uma certa forma que não é no seu íntimo, meu Pai, mas que nós possamos alcançar vidas, meu Pai, e através das nossas ações, atos, atitudes, meu Deus querido, o recurso que o Senhor colocou nas nossas mãos é que talvez aquele próximo que está ao nosso lado precisa e necessita, Senhor. Meu Pai, assim como o Senhor deliberou o seu amor, a sua misericórdia para essa nação, Senhor, que nós possamos também, meu Deus querido, agir da mesma forma, Senhor. Meu Pai, que nós possamos, Deus querido, deixar o egoísmo, meu Pai, de lado. Pai, agora quero lhe pedir que o Senhor possa continuar trabalhando, Deus querido, na vida de todos aqueles que estão enfermos, meu Deus, aqueles que estão precisando de uma providência da tua parte, meu Deus querido, que o Senhor possa enviar a cura, meu Deus, que estão esperando algo da tua parte, meu Deus querido, venha fazer, meu Deus querido, porque nós depositamos a nossa confiança em Ti, é em Ti que nós esperamos, Senhor. Pai, meu Deus querido, coloca por terra, meu Deus querido, todo desejo, meu Deus querido, de suicídio, meu Pai, toda depressão, meu Deus querido, eu desfaço todo mal neste momento, Senhor. Pai, aquelas vidas que estão angustiadas, desesperadas, meu Deus querido, que o Senhor possa, meu Deus querido, dar um encontro neste momento, Deus querido, e trazer paz, meu Deus querido, trazer tranquilidade, meu Deus amado, meu Pai amado, porque só o Senhor que pode trazer paz em dias de turbulentos, de tribulação, Senhor, em dias difíceis, Senhor, meu Pai. O Senhor é a solução para as nossas vidas, Senhor. Por isso eu te agradeço e te louvo. Amados, Deus abençoe a vida de cada um. Fique na santa paz. Amém? Amém.